do versículo 19 ao 23. Hoje eu quero falar com vocês sobre o incomparável poder de Deus, amém? Todos acharam? Amém. Meus irmãos, a gente já está há mais de um mês falando sobre Efésios capítulo 1. E o que eu tenho percebido depois de analisar todo esse texto? É que Paulo tem uma preocupação que realmente, como pastor e como cristão há muito tempo, eu percebo que é uma falha nossa, ou de qualquer cristão, que é a gente perder de vista, perder a noção do quanto o Deus que nós servimos é grande, poderoso e amoroso. A gente perde isso de vista. Como é que isso funciona? Fica normal, fica clichê, não é mais algo que nos emociona, não é mais algo que nos alegra. Quando eu falei no último culto, no dia difícil, ninguém fala assim, tudo bem, está dando tudo errado, mas eu sou filho de Deus. Ninguém fala isso. Tudo bem, está dando tudo errado, mas Deus me ama. Na verdade, carnalmente falando, a sensação é que isso não tem muito efeito. Mas Paulo está preocupado com isso. Tanto é que vocês sabem que no domingo passado nós falamos sobre uma oração de Paulo. Eu falei para vocês estarem atentos à oração de Paulo, para a gente aproveitar como ele ora, para a gente orar pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja. Uma das orações que Paulo usa, em outros textos também, é pedindo para que sejam iluminados os olhos do nosso coração. E eu expliquei para vocês que ter os olhos iluminados do coração é a gente conseguir entender a partir de dentro, a partir das nossas emoções, do nosso pensamento, do nosso entendimento, o que Deus fez. Aí, 3 coisas eu falei para vocês que a gente entende quando a gente faz essa oração. A gente entende a esperança do nosso chamado, por que nós fomos chamados e o que a gente está esperando a partir desse chamado, que é a volta de Cristo. Qual herança nós temos para a gente não ficar, porque a gente fica tão terreno, a gente fica tão chateado com as coisas que não dão certo aqui nessa terra, que a gente vive como um coitado, achando que ninguém ama a gente, que não tem nada para a gente, só porque a gente não tem algo aqui. E quem tem os olhos do coração iluminado, sabe que vai passar dificuldades aqui, mas aqui não é o nosso lugar, a gente tem coisas já garantidas para a gente, maravilhosas. A gente tem que ter cuidado para não estar desanimado com coisas terrenas, quando na verdade o que a gente tem que viver são coisas que só na glória nós teremos. E aí tem uma última sessão que Paulo fala, quando os olhos do coração ele é iluminado, você entende a esperança do chamado, você entende a riqueza da herança que você tem com a igreja, mas você também tem noção do incomparável poder de Deus. Uma coisa interessante, Paulo, ele não vai explicar a esperança do chamado, Paulo não vai explicar a riqueza da herança, porque ele já explicou antes. Ele falou que a gente é eleito para a santidade, predestinado para ser filho, a gente tem a redenção, tem o perdão de pecados e uma graça abundante, que é uma graça que te encharca por inteiro, não precisa te molhar de novo, não precisa ser recebida de novo. Quando a graça recebida, ela é eficaz. Mas ele tira agora alguns versículos para explicar sobre o poder de Deus. O que eu percebi aqui? Paulo tem uma preocupação, a segurança que você sente em Cristo. Você que está me olhando aqui agora, talvez algo deu errado para você, está num momento não muito bom, você de repente chegou triste aqui, angustiado, estressado, porque a situação da vida não está tão legal. As coisas não estão no controle. E aí, qual é o nosso objetivo? Muitas das vezes, como seres humanos, olhar para a terra e pronto. Não está dando certo aqui, eu não presto para nada, Deus não me ama, nada vai dar certo, a vida de todo mundo é melhor. Isso não acontece só hoje. Isso acontece desde que existe o ser humano. E eu estou percebendo que Paulo ele começa batendo na segurança que você tem em Cristo. Antes da gente começar a ler o texto, eu já tinha que ter feito isso antes com vocês. Eu quero ler algo da nossa confissão, que é um texto preciosíssimo. Quando eu for explicar para você, você vai entender um dos pilares daquilo que nós cremos. Eu vou abrir aqui no Cânon de Dort,
o último documento, tá? Eu estou abrindo aqui na página 148, para quem tem ele em mãos, tá? Para quem abrir aí PDF, eu estou abrindo no 5º capítulo da doutrina, a perseverança dos santos. Existe uma das doutrinas, para quem é reformado, dentro dos 5 pontos da doutrina da graça, que uma delas é a perseverança dos santos. Tudo que eu estou lendo para vocês aqui, ensinando para vocês, eu não usei o termo teológico que muitos usam, mas eu estou ensinando para vocês a perseverança dos santos, tá? A perseverança dos santos é uma doutrina que diz o seguinte: aqueles que Deus salvou, escolheu e regenerou, deu uma nova vida, Ele vai guardar eles. Ele vai guardar cada passo. Parece que está dando tudo errado, parece que Deus não te ama, mas Ele está guardando e Ele sabe até que nível de tentação você vai suportar, até a que nível de luta você vai suportar. Deus vai te guardar e Deus não deixa os seus caírem. Em que queda? Aquela queda que vai fazer definitivamente a gente não estar mais com Cristo. A gente pode ter momentos de frieza espiritual, dificuldade espiritual, mas nós somos preservados de uma forma que não adianta você pensar na tua lógica. A forma que Deus preserva a gente, uma vez que nós somos salvos, não é a tua lógica. Amém? Por quê? Porque Deus testa a gente através da disciplina, por exemplo. Deus, ele castiga a gente. Hebreus capítulo 12. Vai deixar claro que Deus, se você for um filho que está sendo mal criado, ele não vai te deixar um filho mimado. Ele vai te repreender. Pode ser através da dor, pode ser através de uma situação, mas ele te guarda. Amém? Deus também pode te guardar te dando uma bênção. Sim. Só que a vida não é só bênçãos maravilhosas conforme você quer. Deus tem toda uma forma de trabalhar. E uma das coisas que a gente acredita como doutrina principal, que é a perseverança dos santos, nós temos alguns artigos aqui para nortear a gente no momento de crise. Você que não leu a nossa confissão de fé, tem 3 documentos aqui. Confissão belga, Catecismo de Heidelberg e Cânon de Dort. Olha o que diz o Cânon de Dort. O artigo 1 diz assim: os regenerados não estão livres de pecado, tá? Do pecado interior. Vou explicar para vocês o que é isso. Aqueles que, de acordo com o seu propósito, Deus chama para a comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo seu Espírito Santo, ele certamente os livrará do domínio e da escravidão do pecado. Mas, nesta vida, ele não os livra totalmente da carne e do corpo do pecado. Então, hoje eu posso dizer não para o pecado, porque ele não é mais meu dono. Porém, eu ainda estou em um corpo que é pecaminoso. Por isso, a gente vive numa constante guerra entre o nosso espírito e entre a nossa carne. Qual era a diferença antigamente? Antigamente, o pecado me dominava a ponto de eu achar que pecar era certo. A ponto de eu cometer vários pecados e eu achar que está tudo bem. Em Cristo, eu tenho uma libertação da mente. Eu tenho uma libertação do entendimento. Agora eu consigo perceber quais são os pecados, à medida que o Espírito vai me ensinando, através da Bíblia e me lembrando, e eu consigo dizer não para esse pecado. Mas eu me vejo num dilema, porque a minha carne, ela é perecível, ela é pecaminosa. Eu só vou ser liberta dessa carne o dia que Cristo voltar para me buscar. Amém? Então a gente vai estar o tempo todo brigando e guerreando contra o pecado. Interiormente você vai querer fazer o certo, mas exteriormente parece que essa carne não quer fazer aquilo que você está entendendo, que você está sentindo. Aí no artigo 2, ele complementa: os pecados diários por causa da fraqueza humana. Por causa da fraqueza humana, os santos pecam diariamente e até mesmo suas melhores obras são imperfeitas. Para eles, essas coisas são motivos permanentes para se humilharem diante de Deus, para se refugiarem no Cristo crucificado,
para mortificarem cada vez mais a carne mediante o espírito de oração e através do santo exercício da piedade, troca a piedade por obediência, tá? E para ansiarem e se esforçarem pelo alvo da perfeição até aqui, finalmente, livres deste corpo de morte, reinem com o Cordeiro de Deus no céu. Como é que um cristão hoje lidar com o pecado? O pecado, quando ele acontecer, ele precisa levar a gente a se humilhar diante do Cristo crucificado. Amém? O pecado não nos leva para longe, mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, que é um filho, ele se humilha em arrependimento, ele sente tristeza e dor pelo pecado. Por que eu deixo isso muito claro? Porque vários de vocês já me procuraram falando assim: eu estou muito triste, tem algum problema comigo? Aí eu sempre falo para vocês assim: tá, tu tá triste por quê? Porque tu pecou? Se você pecou e percebeu um pecado claro e você está triste por isso, esse é o sentimento correto. Agora, se você percebeu um pecado claro e você está alegre, nós temos um problema. Amém? Ah, mas a tristeza não é algo errado? Em determinado momento, não. Não existe se arrepender sem estar triste. Amém? Então, a tristeza faz parte da espiritualidade cristã. Muito cuidado. Nós estamos vivendo uma onda agora de doenças psicológicas, né? Ansiedade, depressão, outras coisas aparecendo. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para não achar que a tristeza é sinônimo de doença. Não é. Tristeza, espiritualmente falando, é também um dos moveres de Deus para quebrantar o seu coração e uma das marcas de que você é um filho de Deus. Então, cuidado com esse movimento de não querer ficar triste, querer estar feliz o tempo todo a qualquer custo. A tristeza já levou grandes homens de Deus a terem encontros com Deus em momentos de oração, em momentos de quebrantamento. Amém? Existe a tristeza patológica, que é uma outra situação. Mas diariamente a gente vai ter esses momentos de alegria, esses momentos de tristeza. Isso faz parte da vida cristã. No artigo 3, que é o que eu falei para vocês, diz assim: Deus preserva os que são seus. Por causa desses resquícios de pecado que ainda restam no íntimo, e também por causa das tentações do mundo e de Satanás, os convertidos não conseguiriam perseverar nessa graça caso fossem entregues às suas próprias forças. Mas Deus é fiel e os confirma misericordiosamente na graça que, de uma vez por todas, lhes foi outorgada e os preserva poderosamente nela até o fim. Uma das coisas que nós cremos é que nós não estamos servindo a Deus abandonados. Deus não fez assim: olha, toma a minha graça, usa, se não usar, eu te jogo fora. Não. Nós acreditamos que uma vez que Deus nos deu a sua graça, ela nos guarda, nos preserva, só que isso é meio confuso, porque nós estamos em um corpo pecaminoso, nós temos tentação vindo de Satanás de fora, nós temos tentação vindo de fora. Além disso, nosso coração, ele é tendencioso para o que é mal. Então parece que a graça ela é perdida, parece que a graça nos abandonou, parece que Deus virou a costa para a gente. Mas o que nós cremos nós já lemos aqui no próprio texto de Efésios, antes do mundo existir, Deus amou aqueles que ele escolheu para serem seus filhos. Como ele fez isso, homem nenhum vai conseguir dizer. A única resposta que nós temos é porque ele quis nos amar antes da gente ter feito coisa alguma. E ao homem não cabe ficar procurando quem é escolhido de Deus, que a gente não tem noção. Ao homem cabe pregar o evangelho e viver uma vida de obediência ao Senhor, porque no meio de tudo isso vai surgindo aqueles escolhidos do Senhor. Aqueles que a gente acha que é escolhido se revelam não ser, e aqueles que a gente acha que nunca vão ser, se revelam ser. Quantas pessoas são? Qual é o número? Não sabemos. Isso cabe a Deus. Amém? Nosso papel é pregar o evangelho, nosso papel é entender que apesar de viver em um mundo pecaminoso, ele está nos guardando. Artigo 4. Os santos estão sujeitos a cair em pecados graves. Embora o poder de Deus
pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça, seja tão grande que não pode ser vencido pela carne, os convertidos, contudo, nem sempre são guiados e dirigidos por Deus, de sorte que não possam, em certas circunstâncias particulares, e pela própria culpa deles, se desviar da direção da graça e serem seduzidos pela carne e se rendam às suas concupiscências. Por isso, eles devem orar e vigiar constantemente para que não caiam em tentação. Quando não vigiam nem oram, eles não somente podem ser levados pela carne, pelo mundo e por Satanás, a cometer sérios e atrozes pecados, mas algumas vezes podem ser levados a isso pela justa permissão de Deus. É o que demonstram as lamentáveis quedas de Davi, de Pedro e de outros santos descritas nas Escrituras. Isso aqui é uma coisa muito interessante. A gente está num período de santificação. Nós já ensinamos aqui na nossa igreja que todo cristão é responsável em colocar em prática aquilo que aprende, aquilo que entendeu. Nós aprendemos na doutrina da santificação que o Espírito Santo lembra a palavra de Deus, a gente lê e estuda a palavra de Deus. O Espírito Santo convence a gente do pecado e a gente se arrepende do pecado. Então, a ação do Espírito Santo também requer uma responsabilidade nossa. Amém? Isso faz parte do período de santificação. Amém? Isso é muito importante. Então, nessas escolhas, nesses detalhes da vida, a gente pode cometer equívocos. E esses equívocos mostram o quanto a gente é dependente de Deus, porque se dependesse só da gente, a gente não conseguiria manter nossa salvação. Amém? Até aqui, agora eu vou ler para vocês. Eu quero que vocês possam ir comigo lá pelo artigo 9. No artigo 9 diz o seguinte: a certeza dessa preservação. Os próprios crentes podem ter a plena certeza da preservação do eleito para a salvação e da perseverança dos verdadeiros crentes na fé. E, de fato, cada um deles está convicto disso, segundo a medida da sua fé, pela qual creem firmemente que são e que permanecerão membros verdadeiros e vivos da igreja, e que possuem o perdão dos pecados e da vida eterna. Para que a gente tenha noção dessa certeza, da onde vem isso? Deus não faz as coisas pela metade. Deus não entregaria a vida do seu filho, montaria um plano inteiro para falar: Márcio, vê se tu quer. Quando Deus decidiu fazer um plano para salvar o ser humano, ele veio para vencer, para ganhar e para ter domínio. Uma vez que ele escolhe alguém para ser seu filho, isso não é desfeito. Quer que eu te dê um exemplo? Você deixa de ser filho do teu pai? Uma vez filho, existe você falar: tu não é mais meu pai. Tu pode falar de boca para fora, mas não tem como. Quando Cristo morre na cruz pela gente, ele nos comprou. Ele é o nosso dono. O sangue foi derramado para que a gente fosse comprado. Nós somos dele e filho dele. E isso ninguém tira da gente, a não ser que ele queira tirar. E a palavra deixa claro que ele não tira, porque Deus é imutável. Deus não muda de ideia no meio do caminho. Deus não olha o tempo como a gente. Eu vi agora, nossa, fulano de tal errou, vou tirar dele minha filiação. Não, ele vê o início e o final. Ele tem um controle de tudo. Por que eu estou dando essa introdução para vocês? Porque Paulo está preocupado com algo. Olha que coisa interessante. Paulo, ele sabe que as pessoas não têm dimensão do poder de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu já clamei muito pelo poder de Deus. Eu vou falar para vocês algumas situações que eu queria o poder de Deus. Todas as situações que eu quis o poder de Deus, ou que eu dei ênfase ao poder de Deus, tinha algo em comum. Eu
queria ser beneficiado. Quando eu falo poder de Deus, na mente de algumas pessoas surge: Deus cura. Deus muda situações familiares, Deus muda casamento, Deus faz o impossível. Em muitos altares eu pregando, eu já clamei pelo poder de Deus para que a igreja sentisse a presença de Deus. Eu já clamei pelo poder de Deus para que Deus curasse pessoas, para que Deus fizesse milagres. E quando eu estava lendo o texto que nós vamos ler agora, eu comecei a perceber que todas as vezes que eu pensava no poder de Deus, estava se relacionando com algo que eu queria para mim. E é justamente isso que eu não quero que vocês façam. Porque quando Paulo menciona o poder de Deus, em nenhum momento ele está preocupado em mostrar para você que a tua vida vai mudar, que teu casamento, tua família, não. E eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Só que eu quero levar vocês a uma fé menos de barganha, para vocês terem noção do Deus que salvou vocês. Quando Paulo usa o poder de Deus, ele vai focar em Cristo. Você quer conhecer o poder de Deus? Você quer ter dimensão do poder de Deus? Não é do fulano que foi curado. Não é no ciclano que recebeu um milagre. É em Cristo. Não existe outra pessoa que você possa medir o poder de Deus a não ser em Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque na ausência de alguém curado, na ausência de um milagre, você pode falar assim: mas cadê Deus? Cadê o poder de Deus? Não se mede o poder de Deus por alguém que foi curado, por um milagre que você viu. O poder de Deus é medido em Cristo. Vocês estão me entendendo? É no que aconteceu em Cristo. Paulo quer que o nosso olhar esteja em Cristo para que a gente possa perceber: nossa, que poder incomparável. Você não vai medir o poder de Deus se você está com bênção na sua vida, se está dando certo algo para você, se você tem o que você quer ou não. Você não vai medir o poder de Deus se ele te ausentou de sentir dores ou de sofrer. O poder de Deus é medido por Cristo. Para que a gente entenda o que vai ser ensinado aqui agora, tira você do centro. Muitas coisas que nós passamos têm muito a ver com a nossa irresponsabilidade como seres humanos. E que a gente quer que Deus resolva no estalar de dedos, e aí Ele é maravilhoso. E aí eu estou impressionado. E aí, nossa, como Deus é bom, porque Ele resolveu o que eu fiz de errado com estalar de dedos. Então agora esvazia tua mente, porque quando eu falar sobre o poder de Deus, eu quero que vocês valorizem Cristo. Eu não quero saber o que Ele fez na vida de vocês, se vocês têm algum milagre, eu quero saber agora de Cristo. O que Deus fez em Cristo é a maior prova do infinito e incomparável poder de Deus. Se essa noite você não conseguir olhar para Cristo, e se Cristo não tirar o teu fôlego, você não vai ter noção do poder de Deus. Você só vai passar de um egoísta que gosta de barganhar e ter favores de Deus. Favores materiais para essa terra. Vocês estão me entendendo? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Deus não cura, que Deus não faz milagres, que Deus não pode intervir na tua vida. Ele pode fazer isso, mas eu quero te tirar desse lugar onde você pensa em você e nos seus problemas. Problema todo mundo tem, Deus está nos guardando, nós podemos orar, clamar ao Senhor, mas se a gente está num local onde a gente clama por Deus para resolver nossos problemas e a gente não contempla e se fascina com quem Cristo é, a gente não passa de um interesseiro. Por quê? Qual é o teste que a gente tem para isso? Quando não tem milagre, quando não tem cura, quando não tem ajuda, quando não tem misericórdia, quando tudo está dando errado. E aí? Cristo basta? Em todos os momentos, qualquer ser humano vai ter que ser testado por Deus nessa área. Deus vai secar tudo e vai mostrar para você que você não tem Cristo como sendo da tua vida, porque a primeira postura que a gente tem é desanimar, colocar a culpa nas pessoas. Olha como Paulo vai definir o poder de Deus. Lá no verso 19...
Diz assim: todos acharam? Ele acabou de pedir para os olhos serem iluminados do coração. Aí ele fala, para que a gente tenha certeza da nossa esperança, da riqueza da nossa herança, e ele vai no 19 falar, para que também a gente tenha noção e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Para com quem? Para conosco. Então, olha só. Paulo está falando que quando os olhos do nosso coração estão iluminados, nós temos noção do incomparável poder de Deus para com a gente. Amém? Para com a gente. Olha o que ele vai dizer aqui. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Aqueles que creem têm na sua vida a atuação da poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Olha só, para a gente começar, então, ele está dizendo o seguinte, esse poder que atua nos que creem é o mesmo poder que atuou para Cristo vencer a morte. Cristo ressuscitou porque Deus deu a ele um poder que é o mesmo poder que nós recebemos aqueles que creem. Vocês estão entendendo? Já teve alguém, um ente querido seu que morreu? Já? Que foi uma decepção para você, a morte. Se você pudesse trazer ele de volta à vida, já parou para pensar nisso? Você sabe qual é o maior medo do homem? O homem, ele tem solução para tudo, menos para a morte. O maior inimigo do homem, segundo a filosofia grega, é a morte. Quando Deus, em Cristo Jesus, aparece na terra, e Paulo sai pregando pelos lugares, por que as pessoas riam de Paulo? Se você lê Atos, tem vários lugares que as pessoas criam, mas algumas pessoas saíam rindo de Paulo. Porque Paulo vai dizer que Deus, em Cristo Jesus, um homem, pisou na terra, ele venceu a morte. E isso era demais. Isso é um absurdo. Ninguém vence a morte. Fica mais absurdo ainda quando Paulo falava, ele venceu a morte e ele voltou aqui na terra, apareceu para os discípulos e depois subiu para o céu. Aí o absurdo ficava pior. Não, talvez os gnósticos poderiam dizer, ele voltou para a terra, mas como uma alma penada, como diz os paraenses, uma visagem. Só que o que aconteceu? O Tomé foi lá e tocou nele. Aí você pode falar assim, olha, engraçado, o Tomé, ele tinha pouca fé, ele tocou, né, em Jesus, mas aquilo era importante para a história, tá? Se ninguém tivesse tocado em Jesus, poderiam usar provas dizendo assim, mas ninguém tocou nele, não. A gente conviveu com ele, fez uma refeição com ele, tocaram nele, tocaram. Ele estava de carne e osso, não era uma visagem, não era um espírito. Ele realmente venceu a morte e voltou em carne e osso, sabe? Sem nenhum machucado, apenas com uma marca para provar que ele era aquele que tinha recebido a furada nas mãos, ou no pulso, depende de onde, historicamente, as pessoas vão ligar para ser. Vocês estão entendendo? Então, olha só, para a gente começar, o poder que tira Cristo da morte e faz vencer a morte é o mesmo poder que atua em quem? Naqueles que creram. Tá? Agora nós temos algumas coisas interessantes. Você que tiver com a sua Bíblia aí, gosta de anotar, eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Todos os comentaristas bíblicos perceberam algo interessante no versículo que Paulo usa poder. Paulo usa 4 palavras diferentes para tentar mostrar
Que tipo de poder ele queria dizer? Numa frase, no versículo só, existem 4 palavras em grego que podem ser traduzidas por poder. Por que Paulo fez isso? Porque Paulo ele queria deixar claro em um versículo que quando ele falava de poder, ele não estava falando de um poder específico. Ele está falando de todo o poder, a plenitude de todo o poder. Eu quero mostrar para vocês, tá? A primeira análise nossa aí é quando ele chama esse poder de incomparável. Logo no início do versículo. Vocês podem ver aí? Se vocês marcarem a palavra incomparável, em grego significa grandeza que ultrapassa a medida do normal. Por isso que ele usa a expressão incomparável grandeza. É uma grandeza que é além do que se pode medir. Nada é igual. Vamos pensar numa medida aqui. Vamos pensar que eu tenho aqui 3 jarras e essas 3 jarras estão cheias no mesmo nível. Eu coloco uma 4ª jarra que é maior e ultrapassa todo o nível das outras jarras. Isso é uma medida incomparável. A primeira coisa que Paulo quer que você entenda é o seguinte: olha para mim, irmãos, o poder de Deus, ele é incomparável, ele é uma grandeza incomparável. Por que eu estou dando ênfase? Tá, pastor? Eu sei disso. Então, por que você fica com medo? Por que você se desespera? Por que você acha que não vai dar certo para você? Por que você se encontra chorando, desanimado? Por que você pensou em desistir do caminho? Se o poder que atua em você, ele é incomparável. Incomparável ao quê, pastor? Incomparável ao poder da morte. Incomparável ao poder de uma traição. Incomparável ao poder da rejeição. Incomparável ao poder do desemprego. Incomparável ao poder de uma doença. Vocês estão entendendo? Qual é o poder que te causa medo? É o poder político? O que te causa medo hoje? O que você está usando hoje para falar assim, não dá para me seguir? Olha, não dá para mim ir para o culto, não dá para eu servir Deus, olha, por causa disso aqui não dá para me orar, ó, não dá para mim me manter santo. Qual é o poder que tem te afetado a ponto de te desesperar? O que tem causado isso na gente? Paulo já começa o seguinte: se os olhos do teu coração estão iluminados, a primeira coisa é, nada que tentar te afligir se compara ao poder de Deus. Em outras palavras, ele está no controle de cada detalhe. Vocês estão entendendo? Pode parecer que está doendo, que não vai dar certo, mas ele está no controle de cada detalhe. Paulo está dizendo, esse poder não é comparável. Não dá para medir. Ele não é um poder limitado, ele é ilimitado. Não vai ter um dia que a gente acordou, opa, acabou o poder de Deus, está cansado. Você fica cansado, Deus não cansa. O salmista diz que ele não dorme. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não se cansa, ele não dorme. O vigia na guarda pode dormir. O vigia o sentinela que está guardando, ele pode trocar de turno com alguém porque ele se cansa, Deus não. Vocês estão entendendo? Para que a gente comece agora, qualquer medo que você tenha, de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, e de que por isso você vai desistir, que você vai ficar desesperado, Paulo deixa claro, você precisa ter noção do poder de Deus que atua na sua vida. Por isso, entenda uma coisa, chovendo, fazendo sol, dando raio, dando trovão, o papel do crente é glorificar a Deus. Se for chorar de dor, que chore aos pés do Senhor. Nada de beicinho teimoso falando assim, não quero mais saber de Deus, porque para mim nada vai dar certo. Para de ser esse tipo de pessoa. Você pode me perguntar, pastor, tu não sente medo, tu não chora? Eu sinto medo toda hora, eu choro toda hora, mas uma coisa que eu não cometo erro se é para chorar, que eu choro com meu pai.
Esse negócio de falar, não quero mais saber de Deus, porque dane-se, olha o que está acontecendo comigo, eu não mereço, tu merece é pior. A gente merece é pior. Mas que a gente possa chorar, seja diante do pecado, seja diante da dor, da dificuldade, aos pés do Senhor. Tem algumas pessoas que eu já conversei, né? A pessoa fala, mas eu já chorei. Eu já chorei. Não é só isso, tu chorou aos pés do Senhor. Não tem coisa melhor na vida. Às vezes eu estou cantando aqui essas canções com você, né? Aí tem gente que me pergunta assim, como foi que escreveu essas canções? Quase todas eu estava chorando. Então, se eu não chorar aos pés do Senhor, eu não tinha nem escrito nenhuma dessas que a gente canta. Fora momentos que a Bíblia ficou muito mais... Eu fiquei muito mais sensível à Bíblia diante disso. Então, nós servimos a um Deus que tem um incomparável poder. Mas ainda não é... Ainda tem algo importante aqui. Agora, no versículo... Se você olhar o 19 aí... Olha a tua Bíblia aí. Ele vai dizer o seguinte... Deixa eu abrir aqui meu sair. O verso 19 diz assim, ó. E a incomparável grandeza do seu poder. Viu a palavra poder aparecendo? Marca poder. Para conosco, os que cremos conforme a atuação. Marca atuação, que em grego também é uma palavra que significa energia, poder, atuar, tá? Ser eficaz. Incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação também é uma palavra em grego para poder, da sua poderosa poder e depois força. Paulo pegou todas as palavras que existiam no grego e colocou só no versículo. Eu vou te mostrar o que significa. A primeira palavra aí, quando ele fala incomparável poder, é a palavra dínamos, né? Que significa capacidade real de realizar algo. Também a raiz da palavra dinamite. Nosso presbítero Antônio gosta de usar esse termo muito. O evangelho é uma dinamite. Quando você prega o evangelho, parece que dá uma explosão dentro de você. Então, o poder de Deus, ele bagunça o que a gente acha que é arrumado dentro da gente. Ele tira tudo que não convém através do evangelho. Então, a primeira palavra que ele fala é o seguinte: o poder de Deus, ele é explosivo. O poder de Deus, pensa numa dinamite aqui agora, ele é destrutivo. Tudo que tem contato com esse poder não consegue resistir, não tem força contrária que consiga suportar tamanho poder. Segundo, quando eu li para vocês que ele atua, é a palavra em grego energia, que também pode ser traduzido por energia, que significa o seguinte: vocês já viram quando falta luz, o que a gente fala? Faltou? Com Deus não falta energia. Ele está atuante. Olha como Paulo ele é, né? Você vê, ele é bem meticuloso. Ele quer mostrar esse poder é explosivo, nada consegue detê-lo quando ele explode. Esse poder é enérgico e é uma energia que não tem fim. Ela é viva. Ele vai usar uma segunda palavra que é a palavra kratos. Né, quando ele usa ali no final força, que significa força ou domínio. Esse poder não compete com ninguém. Não tem essa questão de Deus ganha, Deus perde. Ele domina. É um poder que domina. E por último, é a palavrinha istis, que significa vigor, força inerente. Que tem a ver com algo que é vivo, contínuo, existente no dia a dia. Olha que coisa interessante. Nós temos em um só versículo... Você entende por que Paulo quer deixar claro que você não entende o poder de Deus? O poder de Deus, ele é destrutivo, ele é enérgico. O poder de Deus, ele é diário, ele habita na existência do ser humano. O poder de Deus, ele é dominador. Vocês estão entendendo? Porque senão a gente fica pensando em um Deus que é um Deus que parece que perde. Olha, eu vou surpreender Deus aqui. Agora Deus, eu vou me surpreender que Ele vai me dar o que eu quero. Muitas igrejas atuam assim. Ou então,
a gente fica amedrontado. Eu sempre falo para vocês aqui na igreja, tu quer ver um instrumento para poder fazer o crente ficar santo, é demônio. Se um demônio se manifestar, tu vê algum vulto na tua casa, tu fica santo, santo, santo. Porque muitos evangélicos, eles acreditam mais no poder do mal do que no poder de Deus. Quer que eu te dê um exemplo disso? Você não tem medo de respeitar Deus, mas você tem medo de respeitar o diabo. Quando eu era pequeno, aí tinha as orações, né? Aí eu ficava de olho aberto. Quer ver eu fechar o olho? Era quando o demônio manifestava, que diziam as lendas na igreja, se tu ficasse de olho aberto, ele entrava pelos teus olhos. Cara, eu estremeci os meus ossos. Se um demônio se manifestar, você vai sentir uma sensação, parece que os teus ossos estremecem. Você sente um apavoro. Quer ver? Você começa a falar sobre alguma coisa que aconteceu, uma visagem, alguma coisa, tipo, parece que teus ossos estremecem. Quando a gente fala de Jesus, não faz isso. Quando a gente fala sobre Cristo, sobre Deus, você está dormindo. Eu duvido alguém cair no sono aqui se tivesse um demônio manifestado. Eu duvido. Eu duvido se alguém andasse pelo lado aqui, o demônio manifestasse, tu olhasse para o lado. Tu não ia tirar a tua atenção. Sabe por quê? Porque você respeita o poder das trevas. E Tiago fala que até os demônios tremem e creem no Senhor. O demônio é mais inteligente do que a gente, porque ele treme diante do poder de Deus. Então, eu quero que vocês entendam essa dimensão. Paulo pega numa frase só, no versículo só, ele coloca todas as palavras possíveis em grego para dizer que Deus tem poder. Ele tem um poder destrutivo, enérgico, dominador, e que está diariamente na vida, organizando tudo e mantendo tudo como deve ser. Paulo não está repetindo isso por estilo. Ele está ampliando o conceito. O poder de Deus não é apenas uma capacidade. Ah, Deus tem um poder. Se Ele quiser, Ele faz algo. Não, Deus já está fazendo. Não existe se Ele quiser. É uma capacidade em ação, dominando, prevalecendo. E o texto diz que esse poder é para conosco. Esse poder está operando na igreja. Quem está me entendendo? Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante ler isso para mim. Porque eu confesso que eu fazia tempo que eu não pensava no poder de Deus assim. Qual foi a última vez que você pensou no poder de Deus assim? Porque às vezes a gente tem uma relação com Deus, parece que Deus é tão michuruca, fraco, parece que às vezes, eu já me vi desse jeito, eu já conversei com pessoas assim, que você olha, parece que o Deus que a pessoa serve é um Deus horrível. É um Deus fraco, que não serve para nada, a vida dela é horrível, nada faz ela feliz. Cara, dá pena, dá dó. E por que a gente fica nessa situação? Porque a gente não tem noção do poder de Deus. Mas também tem outro perfil de comportamento que a gente também tem, que a gente é capaz de sustentar um pecado, parece que Deus não existe. A gente é capaz de brigar com alguém, falar o que não deve para alguém, ficar com mágoa de alguém, a gente é capaz de prejudicar alguém, parece que Deus não existe. A gente é capaz de se afastar do que Deus quer para a gente é capaz de deixar Deus para segundo plano, para terceiro, para quarto plano, se der, eu vou fazer. A gente se cai numa situação, parece que Deus é fraco. Parece que Deus depende da gente. Se você é um convertido de verdade, você deveria falar igual Paulo. Eu prego o evangelho com tremor e temor. Cadê o seu tremor? Onde é que ele está? Cadê o temor, o respeito? Onde é que ele está? Vamos agora, vamos para casa? Vamos para os casamentos? Vamos para os relacionamentos?
A mulher, ela tem a capacidade de guardar mágoas e rancores do seu marido. Ou o marido da sua esposa. Parece que estão brincando e Deus não existe. Eles são capazes de falar coisas horríveis um para o outro. Parece que o Espírito Santo não habita neles e Deus não está vendo. Aí experimenta uma doença vir. Alguma coisa não dá certo. Tem gente que ainda se quebranta, né? Tem gente que ainda se humilha. Tem aqueles que nem mediante a doença, nem mediante algo não dá certo, nem assim eles amolecem a cerviz. A Bíblia fala isso de dura cerviz, né? Que no Antigo Testamento eram aquelas pessoas que estavam fazendo tudo errado, mas estavam com a pose. Lá no livro de Isaías, falam que o povo de Israel parecia um junco no deserto. Vocês já viram aqueles cactos altos que tá tudo seco no deserto, mas ele tá lá, né? Vivo, altivo, ele é grande, alto. E Deus chama o povo assim, vocês parecem um junco no deserto. Porque vocês estão fazendo tudo errado, me desonrando, me desagradando, e vocês mantêm a postura como se estivesse tudo bem. Mas espera aí que eu vou amolecer a servir de vocês. Eu vou fazer vocês se prostrarem. Meus irmãos, a gente tem algumas atitudes, todos nós, que parece que Deus não tem poder. Mas Ele tem. E não te preocupa não, que Ele vai fazer a gente reconhecer esse poder. Ele vai fazer. Por que eu fiz essa comparação com o diabo? Porque Cristo venceu o poder da morte e o poder do inferno. Como é que você teme o inferno e o diabo e você não teme Jesus? Se até o diabo treme diante dele. Quem está me entendendo? Isso é muito sério. Eu lendo isso e falei assim, nossa, isso é muito sério. Sabe isso que está acontecendo com vocês agora? Os olhos do coração de vocês estão sendo iluminados. Vai ter gente que vai sair daqui assim, corrigindo postura de oração, de leitura de Bíblia, vai começar a repreender alguns pensamentos, sentimentos errados que tem, algumas posturas, vai ter gente que não está nem aí. Por quê? Porque os olhos do coração estão escurecidos. Isso acontece nos casamentos. Tem solteiros que têm um estilo de vida como se Deus não existisse. Que tomam atitudes desesperadas como se Deus não existisse. Como se só o que existisse nessa terra fosse coisas materiais e ter uma vida igual todo mundo tem. Eu quero deixar muito claro para vocês aqui. O casado, ele vive as coisas de casa. Preste atenção. Ele precisa honrar a Deus na sua casa. A forma que fala com a esposa fala com ele, a forma que eles se perdoam, as mágoas que são jogadas fora, a forma que eles se amam. Amém? Por quê? Porque quando eu tenho uma família falida, eu tenho uma igreja falida. Olha que coisa interessante isso. Na Bíblia, não é a igreja que faz famílias fortes. São famílias fortes que fazem uma igreja forte. Se eu tiver aqui um monte de homem covarde, eu vou ter sérios problemas aqui na igreja. Se a gente tiver um monte de mulher indisciplinada covarde, eu vou ter vários sérios problemas aqui na igreja. Enquanto a gente não tiver uma vida amorosa na nossa casa, né? Uma vida de perdão na nossa casa, uma vida que para de pensar em si e pensa mais na família, a gente vai ter uma igreja falida. Essa igreja falida vai ser a igreja que você vai apontar e falar assim, vou trocar de igreja, porque essa igreja aqui não está com nada. Mas se eu for lá dentro da tua casa, é horrível lá dentro. Tu não ora, tu não lê Bíblia, tu não trata ninguém bem, amargurado com todo mundo, joga verdades, né, entre aspas, na cara de todo mundo. Só resolve o problema quando está com raiva. Não é esses erros que a gente comete? Como é que solteiro vive? Tu quer saber se tu está falhando como solteiro? Eu vou te dar uma dica bíblica. O quanto tu está servindo a Deus na tua igreja local. O tempo de solteiro é para você servir
a Deus. Não estou falando que você não vai trabalhar, você vai trabalhar, você vai ter sua vida, mas você vai servir a Deus. Então, todos os solteiros me olhando aqui agora, quanto mais vocês se distanciarem da igreja local e do serviço da igreja local, mais vocês são uma armadilha para quem vai ser o marido ou a esposa de vocês. Eu cometi muitos erros na minha vida, mas eu aproveitei minha solteirice e eu trabalhei muito para Jesus. Trabalhei muito. Muito. Sabe por que quando as pessoas casam, elas abandonam a igreja? Sabia que o índice de pessoas que casam é muito grande que abandonam a igreja? Porque eles começam a trabalhar e não tem tempo para nada. Aqueles que se mantêm, muitas das vezes, são aqueles que aprenderam desde a juventude, da solteirice, trabalhar e não conseguem viver sem isso. Então, todos os solteiros aqui agora, vocês precisam corrigir a vida de vocês no serviço a Cristo. Paulo fala isso em Coríntios. A vida do solteiro é de Deus. É para usar o talento para a igreja local. Corrijam. Se você está me olhando, é solteiro aqui, você não faz nada no reino, cara, espero que ninguém case contigo. Se você não leva a sério agora solteiro, a igreja do Senhor, eu espero que ninguém case contigo. Inclusive as mulheres, os homens estão aqui. Espero que ninguém case. Que você vai desgraçar a vida de alguém. Você vai desgraçar a vida de alguém. Porque dentro de um casamento, sempre tem o que ama mais a Deus e outro que está mais capenga. Às vezes se inverte ao longo da vida. Quanto menos você ama a obra do Senhor, mais você vai ser um atrapalho para quem casar contigo. Porque na primeira oportunidade de você não estar seguindo a Cristo, você vai ser o primeiro a dizer, vamos fazer outra coisa. Ah, eu estou cansado, não tenho tempo, vamos fazer outra coisa. Você vai ser o primeiro a ajudar. Agora, experimenta casar com alguém que na sua solteirice serviu ao Senhor com tudo que tinha. Se alguma treva vir casar com essa pessoa e falar assim, eu não quero ir para a igreja mais, aqui não vai existir isso. Porque eu amo a Cristo. Se na solteirice você é o primeiro a correr, acontece alguma coisa, você não se dedica, você não se envolve, você vai encontrar outra pessoa que na primeiro momento que quiser partir, você vai sair. Quem está me entendendo? Por isso que Paulo fala, eu preferia que vocês ficassem solteiros, porque quem é solteiro se dedica para as coisas do Senhor. Quem é casado se dedica às coisas de casado. E quando eu me dedico às coisas de casado, isso reflete a vida da igreja. Você quer ver a Frondas ficar forte? É se a gente tiver famílias que se amam de verdade, casamentos estruturados, porque são esses casamentos, esses relacionamentos que vão vir para a nossa igreja, e solteiros que entendem o seguinte, quer saber de uma coisa? Em vez de eu ficar sofrendo, porque eu não tenho a vida que todo mundo tem, eu vou olhar para Cristo enquanto eu organizo a minha vida. Eu vou trabalhar para Cristo. Vocês estão entendendo? Depois de casar, vai perceber uma coisa. Se a mulher engravidar, não vai conseguir. O homem trabalhando, a primeira responsabilidade é sustentar uma casa. Todo mundo que é mais velho aqui sabe. No primeiro momento que você casa, eu lembro que eu ficava pensando assim, como é que meu pai consegue fazer a carne dar todo dia? Eu tinha esse pensamento comigo. Quando eu casei, eu falei, meu Deus do céu, que desafio. Quem é casado recentemente sabe, o início do casamento você vai tentando construir, porque é uma criação diferente da outra, aí não dá certo, um pensa de um jeito, um pensa de outro. O início de um casamento não é tão simples como se vocês pensam que é. São duas pessoas estranhas construindo algo. Depois isso vai melhorando, mas nunca acaba não. Sempre tem alguma coisa, né? Quem é casado há mais tempo. Vocês estão me entendendo? Porque o que tem a ver isso aqui? É porque a gente, como casado, tem que respeitar Deus, o poder de Deus. Mas vocês solteiros têm que respeitar Deus também. Não adianta a gente viver uma vida que não respeita a Deus, que não está nem aí para Deus, que faz o que a gente quiser, como a gente quiser, na hora que a gente quiser, e achar que a gente é cristão. Olha como ele vai definir o poder de Deus agora. A atuação do poder de Deus. Lá em Efésios. Não, antes eu quero que vocês abram comigo em Romanos 6. Por favor, rapidamente.
Romanos 6. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos. Versículo 8, tá? Agora o 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Agora a gente vai ler o próximo texto lá de Efésios. Volta lá para Efésios, por favor. Versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o aceitar-se à sua direita nas regiões celestiais. Repete comigo. O poder incomparável de Deus, ele usou em Cristo. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Na linguagem paulina, Paulo acredita que o ato de Jesus morrer e ressuscitar dos mortos, receber um corpo glorificado e ser entronizado como um filho que tem autoridade, é a mesma coisa e aponta para o que acontece na vida do cristão. Você também venceu a morte, foi ressuscitado, estará como filho com Cristo e Deus na glória. Quem está me entendendo? Amém. Paulo vai dizer que se nós morremos com Cristo, nós também vivemos com Cristo. O poder de Deus não apenas fez isso em Cristo, mas ele fez em Cristo de forma visível, para que você entenda que o Deus que você serve, na verdade, só fez isso no Filho para mostrar o que ele faz em você. Quando a gente vê Cristo morrendo, ressuscitando e sendo entronizado como Filho, na verdade, não é que Jesus precise disso. É você que precisa disso. Sou eu que preciso disso. Se você ler o capítulo inteiro de Romanos 6, Paulo vai deixar claro isso. O que acontece em Cristo é o que acontece conosco quando a gente crê nele. Se eu creio que Cristo morreu e ressuscitou, eu também morri e ressuscitei. Se eu creio que Cristo subiu aos céus, entronizado como Filho, nome sobre todo nome, eu também serei entronizado aos céus como filho e herdeiro. É sobre esse poder que Deus quer que teus olhos se abram. É isso que a gente deve tremer e temer. Deus venceu o maior problema da humanidade, a morte. Não apenas em Cristo, mas na vida de cada filho. Vocês estão me entendendo? Esse poder, diz o texto, ele exerceu em Cristo. Nós temos aqui duas palavras para poder também. A própria palavra poder, né? Que é essa dinamite. Mas a gente tem a palavra exerceu, que é a palavra energia. Ou um sinônimo é operar eficazmente. Uma vez que Deus, com o seu poder, atua na ressurreição de Cristo, ela é definitiva. Olha para mim, igreja, uma vez que Deus ressurge a gente da morte, isso é definitivo. O poder de Deus não falha. Se nós somos filhos de Deus, nós somos para sempre. Nossos momentos sombrios, nossos momentos de luta, não significa que a gente não é mais filho de Cristo, de Deus. Não significa que Deus nos abandonou.
significa que nós estamos passando por um processo de aprendizado. Você está me olhando agora frio. Se você está me olhando agora desanimado, você está num processo importantíssimo da sua vida. Deus está mostrando a porcaria que você é. Deus está mostrando para você agora o quanto você necessita dele, o quanto você precisa correr em arrependimento, chorar de tristeza e de arrependimento diante dele. O momento de frieza, de desânimo, não é para você fazer beicinho e falar, não quero mais saber de Deus. Deus está mostrando para você como é ficar sem ele. Como é depender só de você mesmo. Se depender de você, você não quer nada de Deus. Quem está me entendendo? Por que Paulo escolhe a ressurreição para exemplificar a atuação do poder de Deus? Porque a morte é o maior inimigo do homem. Teologicamente, a ressurreição prova vitória sobre o pecado, derrota da morte e aponta para a inauguração de um novo momento, uma nova era. John Stott observa que a ressurreição é o ponto decisivo da história. William Hendricks afirma que o mesmo poder que tirou Cristo do túmulo é o que preserva os crentes. Repete comigo. O poder que me preserva, que me guarda, é o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. É pouco poder? Não é pouco poder. É o maior poder que existe. Vocês estão me entendendo? É o maior poder que existe. O segundo ponto que ele fala, se você olhar o texto aí, no versículo 20 ele fala, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Aí tem também uma segunda parte que ele diz, e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O poder de Deus, ele é tão grande que ele vence a morte. O poder de Deus é tão grande e poderoso que ele também exalta. O poder de Deus coloca alguém aonde ele quiser colocar. Aqui temos a entronização. Assentar-se à direita é uma linguagem real. Significa autoridade suprema, governo efetivo, reinado efetivo. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Por que Paulo aponta para Cristo, para a gente entender o poder de Deus? Que ele está dizendo assim para você, Deus é tão poderoso que ele mandou Jesus Cristo na terra, ele brincou com o maior medo da humanidade, que é a morte, fez Cristo ressuscitar e não fez só isso. Além de fazer Cristo ressuscitar, ele pegou e falou assim, agora tudo está debaixo dos teus pés. Não existe nada que seja uma autoridade maior do que você, nada mais poderoso e com mais domínio que você. Ele colocou Cristo num local de autoridade que nenhum ser humano consegue chegar ou colocar alguém. Sabe o que Paulo quer mostrar para a gente? Que o poder de Deus, ele é tão acima dos homens e de qualquer coisa que exista, que Deus ele pode fazer o que quiser com isso. Você já parou para pensar nisso? Deus poderia ter feito Cristo vencer a morte. Tá bom, já era uma coisa, né? Ressuscitou. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Jesus recebeu um nome que é acima de todo nome, uma autoridade que ninguém tem, e tudo está sujeito aos pés dele. Ninguém manda mais do que Cristo.
Ninguém tem mais domínio do que Cristo. Por isso que, como igreja, tudo que a gente faz tem que apontar para Cristo. Aí não é possível a gente ter uma igreja apática em relação a Cristo. Não é possível a gente ter uma igreja que não reaja em relação a Cristo. Não é possível que a gente tenha uma igreja que durma, que fique desanimada quando a gente fala de Cristo. Ah, eu não gosto desse louvor porque, de novo, está falando de Cristo. De novo esse assunto, mas está falando de Cristo. De novo estudar a Bíblia, mas está falando de Cristo. Meu marido vem de novo falar de Cristo, mas é de Cristo que ele está falando. Ai, minha mulher vem falar de Cristo, mas é de Cristo que está falando. Vocês estão entendendo? Por favor, meus irmãos, homens, mulheres, não sejam inúteis. Não é possível que uma mulher sinta incômodo quando o marido vai falar de Jesus para ela. Não é possível que o marido sinta incômodo quando a mulher fala de Jesus para ele. Não é possível que gere um incômodo em você quando eu te falei, solteiro, dedica a tua vida à obra do Senhor. É sobre Cristo. Nada é mais poderoso que Ele. Nada tem mais autoridade do que Ele. Tudo tem que estar debaixo dos pés dele na tua vida, solteiro. Na tua vida. Tu está pensando em construir ela como? Tu quer ganhar dinheiro? Vou te fazer uma pergunta. A tua vida está sujeita a Cristo? Porque se estiver sujeito a Cristo, a primeira coisa que ele vai te falar: trabalhe, mas não esqueça do meu corpo. Não esqueça de estar conectado a mim. A única forma de estar conectado com Cristo é através do quê? Do corpo de Cristo. Então eu me entristeço quando eu vejo que vocês não estão aqui. Porque nós não somos perfeitos. Mas o mínimo que a gente pode fazer é o seguinte: é dar a nossa vida para que isso aqui se mantenha de pé. Dane-se os nossos desânimos, dane-se a nossa dificuldade, é lutando, porque Cristo é muito importante. E essa palavra é para mostrar para todos nós que estamos aqui que Deus ressuscitou o Filho dele e colocou tudo debaixo dele, inclusive a gente, para a honra e glória do nome dele. Estar à direita do Pai significa autoridade suprema, governo efetivo, reinado ativo. O poder não apenas reviveu, o poder exaltou a Cristo. Só para vocês terem noção do tamanho do poder de Deus. Alguém agora, nesse exato momento, tem algum político que você idolatra? Tem algum cantor, algum ator que você idolatra? Tem alguém que você idolatra que consiga entrar no céu agora e falar assim: Deus, eu vou sentar aqui na tua direita e eu vou mandar igual você? Tem alguém? Não tem, né? O único que pode fazer isso é Deus. E ele fez isso com Cristo. Não é porque Cristo precisava. Porque ele e o Filho são um. É para mostrar o que Deus pode fazer com um pecador horrível como nós. Gente, vocês não têm noção do que é isso, gente. Olha quem a gente é. Olha a esperança que nós temos. Ele nos chamou para estar um dia com ele como filho, co-herdeiro com Cristo Jesus, que é nome sobre todo nome, a qual todo joelho se dobra. Vocês têm certeza que a gente respeita ele mesmo? Eu fiquei pensando nisso. Desanimado? Tu tem certeza que a gente respeita a Cristo mesmo? Hoje a gente tem dificuldade aqui de trazer alguém para o grupo de estudo. Tem gente que não quer nem reunir. Às vezes a gente não quer reunir, a gente não quer ler, a gente não quer orar. Às vezes as pessoas não querem vir para o culto. Olha o que a gente tem que enfrentar. Tão medíocre que a gente é. Eu fiquei pensando nisso hoje. E fiquei pedindo desculpa para Deus. Às vezes a gente, como homem, não consegue reunir nossa família para orar. Não consegue vir para um culto. Não consegue prestar atenção numa pregação. Não gosta de cantar. É sempre, sabe? É uma dificuldade, tem tanta dificuldade ridícula. E Deus poderoso, vencendo a morte, colocando Cristo à sua direita, nome sobre todo nome, exaltando e falando assim:
Você também é meu filho como Cristo é. Eu vou te trazer para a minha glória e você vai ser tratado como filho e co-herdeiro. Então, meus irmãos, essa noite, se os olhos do coração de vocês estão iluminados, vocês têm que abrir os olhos para o poder de Deus. Olha o versículo 20. Esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitou dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e a designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Deus colocou Cristo como dono da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Às vezes eu fico vendo como funciona na época política. Está começando a época política, né? Os caras vão na rua, Deus o livre se o político de estimação dele aparecer para falar com ele, o cara briga, o cara defende, o cara passa horas assistindo, vendo, debate, é um monte de coisa. Nós temos aqui na nossa igreja Cristo. Deus deu Cristo como dono da igreja, e se ele é dono da igreja, tudo aqui dentro tem que falar dele. A música tem que falar dele, a pregação tem que falar dele, não é de você, não é de mim, é dele. Vocês estão entendendo? Então, junto comigo, nesse domingo chuvoso, volte para a sua casa, se questionando e se perguntando: será que eu respeito Deus? Será que eu respeito o poder de Deus? Ou respeito mais o diabo? Ou situações que acontecem na terra? Porque tem várias situações na nossa vida que a gente não corrigiu ainda. Dane-se o que Deus acha. Não vivam assim mais, meus irmãos. Eu sei que nós não somos perfeitos, correto? Eu não sou perfeito. Mas é uma palavra de despertamento para a gente. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente, desanimados, frios, amargurados, cuidado. Você pode estar caindo numa cilada que pode não ter volta. Isso vai te arruinar. Solteiros, se levantem. Tenham prazer em Cristo. Amem estar vivendo para Cristo. Amém? Amém. Porque se vocês não amarem a Cristo, vocês vão casar com alguém para desgraçar a vida de alguém. Porque 2 crentes frios numa casa é a maior perdição que existe. 2 pessoas numa casa que não amam Jesus Cristo é a pior coisa que existe. Meus irmãos, se num casamento onde pelo menos alguém ama Jesus, não é fácil. Tu imagina 2 pessoas que não amam Jesus. Tem muita mulher e homem fazendo assim, ó, suando, para conseguir vir para o culto junto com o marido ou com a esposa. E você, com toda a liberdade, não vem para o culto. Com toda a liberdade, foge de responsabilidade do reino. Bora para o campo, vamos trabalhar, vamos fazer. Se todo mundo der a mão, não fica pesado para ninguém. Vamos lá. Amém? Amém? Porque diante desse evangelho é com tremor e com temor, porque o poder do Senhor é incomparável e esse poder atua em mim e em você. Você não é um morto. Amém? Você não é um morto que não tem movimento, que não tem vida. Nós temos vida, força atuante através do Espírito Santo. Amém? Você pode ficar de pé?